Apocalipse combina com o começo de hoje, hein? Combina. Combina, combina. Combina um pouco, não vou mentir. Quando eu falo de Apocalipse, o que vem na mente de vocês? Vilã da Marvel. Zoeira da Bíblia. É, obviamente vem a Bíblia, né? John, vem Devilman, vem Apocalipse Now, filmão, hein? Saudades. Rap do Henrique Mendonça, Quatro Cavaleiros. Eclipse. Miracle Mile. Pode ser Miracle Mile. Zumbi. Apocalipse zumbi, verdade, zumbi. Um mundo sem Goiás, ai, que fofo. Purificação, né? Porque Apocalipse, no mundo midiático, o primeiro Apocalipse que vem na minha cabeça é Evangelion. O primeiro Apocalipse que vem na minha cabeça no mundo midiático é Evangelion. Lembro como o Corinthians nasce, né? Eu penso em Devilman. É o que eu vi Devilman depois, né? De Eva. Isso pode ser um fator crucial. Eu lembro do Twitter, boa. Bem, gente, a gente sabe, né, que o Apocalipse tem esse sentido de renovação e destruição, né? Então também tem como fazer um paralelo até mesmo com Shiva ou Vishnu, mas como é estritamente abraâmico, Apocalipse é um valor bíblico, eu não acho que o livro aqui, Dicionário dos Símbolos, vai falar sobre essa beatice, né, um valor beático aí do Apocalipse. Mas vamos prosseguir. Em primeiro lugar, o Apocalipse é uma revelação que se apoia em realidades misteriosas. Em segundo, uma profecia, pois as trombetas, né? As trombetas também, tem que lembrar das trombetas. Eu sou Joãozão Trombeta, mas quando eu realizar o meu pedido, terei tudo o que eu quero, toda a magia do mundo, só pra mim e pra mais ninguém. Ah, é muito bom esse vilão, pô. Uma profecia, pois essa realidade ainda está por vir. Finalmente, uma visão cuja cena e cifras valem como símbolos. Essas visões não têm valor por si mesmas, mas sim pelos simbolismos da qual estão carregando. Pois tudo ou quase tudo. Opa! É o filme? Sabe aqueles memes de pegar e circular assim, né? Pois tudo e quase tudo, everything, everywhere, all at once, assim, sabe? Ixi, errei. Ixi. Em um apocalipse tem um valor simbólico. As cifras, as coisas, as partes do corpo, os próprios personagens que entram em cena. Ao descrever uma visão, o vidente traduz em símbolos as ideias que Deus lhe sugere, procedendo assim por acumulação de coisas, de cores, de cifras simbólicas, sem qualquer preocupação com a incoerência dos efeitos obtidos. A fim de compreendê-lo, a fim de compreendê-lo é preciso, pois, participar do seu jogo e retraduzir as ideias, os símbolos que ele propõe, sobre a pena de adulterar o sentido de sua mensagem.
O termo apocalíptico tornou-se igualmente, exceção feita aos próprios livros apostólicos, né? Apocalípticos, né? Desculpa, que constituem em gênero literário muito difundido nos primeiros séculos da nossa era, o símbolo dos derradeiros dias do mundo, que serão marcados por fenômenos espantosos, ah, rebentações dos mares, gigantescas rebentações dos mares, desabamentos de montanhas, medonhos escancaramentos de terra, vastos incêndios do céu, num indescritível fragor. O Apocalipse torna-se assim símbolo do fim do mundo. But all returns to nothing. No final da narrativa da segunda batalha de Moitura, Morrigo Celta, ou deusa da guerra, profetiza o fim do mundo. Confusão das estações, corrupção dos homens, decadência das classes sociais, maldade, relaxamento dos costumes. Esse mesmo esquema é retomado com grande riqueza os detalhes, pelo tempo intitulado Diálogo dos Dois Sábios, redigido na língua rebuscada e difícil dos poetas irlandeses medievais. Pode-se aproximar esse conceito ao do Apocalipse cristão e também da frase do Estrabão ao referir que, segundo os druidas, durante um dia reinarão unicamente o fogo e a água. A título de exemplo dessas visões apocalípticas e de suas interpretações, tomemos o símbolo da besta. Quem for fã de metal aí, que eu não sei qual. Megadeth? Não lembro agora. Ou quem é satânico também, né? Gente, porque o Over pediu pra participar aqui. Não entendi. Alô? Alô, Bom dia. bom dia. Então. E aí, Ah, pessoal, tem exclusividade hoje. Eu acordei com vontade de participar cedo. tudo bem. Oxente, né? Oxente. Oi, gente. Você não consegue ler? Consigo. Suave. Vai lá, meu filho. Tomemos, a título de exemplo dessas visões apocalípticas e de sua interpretação, tomemos o símbolo da besta. Vou compartilhar aqui só pra não ter problema de delay. Mas eu não sei se vai prestar, tá? A leitura. Vai. Você tá lendo de qualquer forma, né? Em voz alta. Bom, leia aí essa parte. Deixa eu ver qual parte? Destaca aí. Vi então uma besta que uma se... besta que se levantava do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres haviam 10 diademas. E sobre as cabeças o nome blasfemo. A besta que eu vi parecia uma pantera. Ó, Chrono Cross, hein? Seus pés, contudo, eram como os de um urso, e sua boca como a mandíbula de um leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono, e uma grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem comparava a besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes de blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então sua boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu.
e foi-lhe concedido que fizesse guerra aos santos, e que as vencesse. E foi-lhe dada autoridade sobre a toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 1, 7. Do ponto de vista histórico, a besta ferida evoca o Império Romano abalado e talvez o suicídio de Nero. De modo mais geral, a besta representa o Estado perseguidor, o adversário por excelência do Cristo e de seu povo. A besta ressuscitada é a paródia caricatural do Cristo, o anticristo dos tempos futuros. As 7 cabeças da besta evocam as cabeças inumeráveis e incessantemente a renascerem da hidra tradicional. Os cornos simbolizam o poder da besta. Os diademas, sua pseudo-realiza. A besta, comenta George Casales, Bibi 3, blá, blá, é o dragão e a antiga serpente que é o diabo e Satã, e que se manifesta nesta terra através das bestas, as quais comunica seu poder e que arrastam os homens a adorá-la. Besta que se levanta... Ih, rapaz. Do mar, o Império Romano já mortalmente ferido, mas no entanto renascendo em cada um de seus imperadores. E besta que sobe da terra, 13.11, poder ideológico da propaganda totalitária, ou melhor, do culto imperial, culto da personalidade, que obriga todos os homens a permanecerem através de um batismo blasfemo ao imperador. A luta Peraí, tá mexendo no A luta do Império idolátrico contra a Igreja é o reflexo terrestre do combate celeste do diabo contra o Cristo. A besta que sobe do abismo guerreará, matará, triunfará, desviará do bom caminho toda a terra habitada. A besta é uma das figuras centrais do Apocalipse. Representa o grande princípio da ilusão e da blasfêmia. O princípio demoníaco de desviar do bom caminho as coletividades humanas que acompanham toda a história religiosa da humanidade. Após vitórias brilhantes e efêmeras nesse mundo, a besta está fadada à derrota final. Será vencida pelo Cordeiro. Olha só. A besta com over speedrun. Você fica Speedrun? lendo professorzão assim? Ao surgir durante a noite na Ilíada. Não, aí já sou eu, peraí. Eu sei. Eu Vai comer, geralmente tá? dou uma diminuída também de ritmo também. Não sou de. Eu leio lento, em voz alta pelo menos. Quimera? Ah, eu acho que Quimera tá errado pra besta, porque essa aqui é a besta com B maiúsculo, então é de fato o cramunhão, sabe? É o sete pele em versão definitiva. Quimera, ele pode ser uma aquisição alquímica, uma transmutação, não necessariamente o mal encarnado. Mas quando é mangá, o igual é de 10 volume, 10 minutos. Vou sim, é isso aí mesmo, padre. É assim que a gente funciona aqui. É o mochila de criança, né? Que esse nome é perfeito. Mas enfim, gente. Vamos para Apolo. Quando eu penso, quando eu falo Apolo, o que vem em vossas cabeças valendo? Tô comentando alguma coisa? Fogo, cavalo, camisa. Gente, droga. Chegou a água aqui, volto já. Alô? O que aconteceu? Ah, tá. É que eu também fui na cozinha buscar água. Já putz.
Voltei. Ô, tá aí? Ah, tô. Pronto, aí diga aí quais foram as coisas que eles assimilaram com a palavra Apolo? Porque Posso falar? vou colocar na. Pode falar. Cadê? Qual parte? Ela surgiu durante a noite já? Não, pô. O que é que eles falaram de Apolo? Porque eu tô salvando as imagens pra colocar Sim. 3 aqui no quadro de baixo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Filho de Zeus, carruagem, sol, Isso. Deus do sol, tortura, cavalo, que porra é essa? Aqui já é outra coisa, eu acho. Tá. Ninguém botou Fate, não? Que Fate? Por que Fate? surpresa, né? Fate não tem um Apolo? Duvido. Cara, eu nunca vi nenhum deus greco-romano em Fate, mas. Eu lembro de God of War, caramba. Bem, gente. Pior que eu acho que Fate não tem muito deus, né? Eu acho. Geralmente é ser mitológico, bem desconhecido, assim. E alguém do Japão? Ou é tipo uma entidade maia que ninguém conhece, ou deus egípcio também que ninguém conhece, ou é algum figura qualquer japonês, tá ligado? Um padeiro do Japão. Fez um pão muito foda, aí vira um servo. Bem, gente, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe justamente da carruagem de Apolo, que traz o sol, blá blá blá. Mas também tem uma outra manifestação, né? Muito reconhecida na era contemporânea, porque isso aqui claramente tem seus séculos, talvez milênios de conhecimento. A gente sabe mais de uma era contemporânea de agora, sobre esses caras aqui, né? A Apolo 11, que foi o marco da nossa humanidade em busca do conhecimento maior, ou em busca de ser superior ao amigo, né? Porque era uma guerra espacial, não é mesmo? E os americanos tinham, em esforços maiores, descobrir o mundo fora do nosso mundo, assim ditos por alguns ofícios. E enquanto os soviéticos estavam realmente superiores a eles na guerra espacial, esse marco aqui foi um ponto de vitória. Vamos dizer assim, foi o golpe de Ippon, né? Pode estar ganhando o que seja, mas deu um golpe fatal do judô, acabou. Isso é mentira porque a Terra é plana. Não, tudo bem. Mas eu queria falar outro golpe fatal, ó, que dizimou qualquer concorrência, que foi ele. Apollo Creed. Esse sim, shedíssimo. Verdade. Shed demais. Rock 4, top 10 cinemas e até hoje, até hoje todo mundo lembra das cenas de Apollo Creed, muito bom. Um puta personagem. O pior é que eu gosto muito do Apollo Creed, pra quem não sabe, eu gosto muito de rock. E no filme 4, a cena dele é tocante até hoje pra mim. Por que que o Apollo 11 não foi pro sol, né? É verdade. Verdade, né? Verdade. Mas enfim, gente. Passando dos Apolos aqui, vamos pro que Apolo tem em simbolismo. Apolo. Ao surgir durante a noite, na Ilíada, Febo Apolo, deus do arco de prata, canto 1, brilha como a lua. Será preciso levar em conta a evolução dos espíritos e a interpretação dos mitos para que se possa reconhecer nele, muito mais tarde, o Deus solar, o Deus de luz, e para entender que seu arco e sua flecha sejam comparados ao Sol com seus raios. Originalmente, talvez se relacionasse mais à simbólica lunar. Esse take aí eu não conhecia, não. Apresenta-se no canto 1 acima mencionado, canto 1, né, que foi mencionado mesmo, como um deus vingador de flechas mortíferas. O senhor arqueiro, o, o Tossóforo, caramba, o Arquirótoxo, caramba, que tem arco de prata, Argirotoxo,
Argirótoxo. Vixe, mano. Argirotóxico. Argirotóxico. Nem existe essa palavra, mano. Literalmente Caramba. não existe mais, né? Argirotóxico. Aí você quis dizer agrotóxico? Óbvio, né? Argirotóxico. Caramba. É isso aí, gente. O toxógrafo. O toxóforo é mais fácil. De início, revela-se sobre o signo de violência e de um orgulho desvairado. Mas, ao reunir-se elementos diversos de origens nórdicas, asiáticas e de mar Egeu, esse personagem divino torna-se cada vez mais complexo, sintetizando em si inúmeras oposições que consegue dominar, terminando por encarnar o ideal de sabedoria que define o milagre grego. Realiza o equilíbrio e a harmonia dos desejos, não pela supressão das pulsões humanas, mas por orientá-las no sentido de uma espiritualização progressiva que se processa graças ao desenvolvimento da consciência. Literatura. Na literatura, conferem-lhe mais de 200 atributos que fazem surgir sucessivamente, como um deus rato. Acho que é do Zodíaco que ele está comentando aqui. Um Pariston da vida. Né? Primitivo dos cultos agrários. Como um guerreiro irracível. Irracível. O que é irracível? Perdi. Não sei se você sabe, mas é irracível. Não... Irracível. Irracível. Esse livro me Irracional, vence. tá? Esse livro me vence várias vezes. Irritado. Que se irrita com facilidade. De raiva. Não é irracível. Então o rato realmente é o E Pariston. vingativo. Como um guerreiro irracível e vingativo. Como o senhor das feras e, ao mesmo tempo, pastor compassivo que protege os rebanhos e as colheitas. Como um benfeitor dos homens. Tendo o poder de curá-los e purificá-los. Aquele que engendrará Asclépio, Esculápio, o deus médico, profeta de Zeus. Cria em Delfos a mântica de inspiração, trípode. Inspira não apenas os profetas, mas também os poetas e artistas. Torna-se o deus solar que cruza os céus numa carruagem resplandecente. Em Roma, não é assimilado por nenhum outro deus. Só ele consegue, entre os deuses estrangeiros adotados pela cidade e pelo império, permanecer sempre intacto, único, incomparável. Certas curiosas aproximações de palavras que a etimologia científica dá razão de considerar suspeitas são, no entanto, significativas na história do sentimento religioso. Fez-se a aproximação, por exemplo, no nome ático de Apolo, com sua variante dórica. Aí. Peraí, pô. O que é dórica, cara? Porque ático eu sei que é de atividade, sabe? De tipo. Agora, quer dizer, tipo de vida, convivência, sabe? Ático, um valor. Arquitetura ática. É tipo um valor de. Na cidade, tá? Mas Mas também é. A dórica também é dórica, arquitetura não sei o que é. ou Dórica. Dórica é a mais rústica das três ordens arquitetônicas gregas. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Bom, por exemplo, no nome ático de Apolo, com sua variante dórica, evocativa do vocábulo apela, curral de carneiros. Fácil de conceber-se que um tal deus, com D minúsculo, possa ter sido honrado pelos primeiros gregos que foram esses nômades, pastoreando seus rebanhos. E também é natural que tenha podido absorver. No Peloponeso,
as divindades pré-helênicas dos rebanhos, como, por exemplo, Carno, um deus carneiro. Muitas vezes, aliás, o mito apresenta um Apolo pastor. Mas o notável é que esse deus pastor que fazia reinar a ordem nos currais de carneiros se tenha transformado no Deus que reina sobre as assembleias dos homens por sua eloquência e sua sabedoria. Lembrando que esse livro é de 80, por isso que tem essa trema, tá? Apolo canta Píndaro, faz penetrar nos corações o amor pela córdia e o horror pela guerra civil. E quando Platão enuncia os deveres do verdadeiro legislador, é a Apolo que ele aconselha que se pergunte quais as leis fundamentais da República. Cabe a Apolo, o deus de Delfos, ditar as mais importantes, as mais belas, as leis primordiais. Quais são essas leis? As leis que dizem respeito à fundação de templos, aos sacrifícios e, em geral, ao ao culto dos deuses, dos demônios e dos heróis, e também aos túmulos dos mortos, e as honras que se lhe devem prestar, a fim de que nos sejam propícios, pois dessas coisas não sabemos, e fundadores de um Estado, nós não entregaremos a decisão dessas leis a ninguém mais, e não seguimos a interpretação de nenhum outro intérprete que não seja o dessa terra. Pois esse Deus, intérprete tradicional da religião, estabeleceu-se no centro de um umbigo da terra para guiar o gênero humano. Platão em A República, 427 BC. Apolo Céltico é uma denominação clássica, comandada pela Interpretatio Romana, e que não corresponde a nenhum critério indígena preciso. Com efeito, as interpretações obrigam a fragmentar o personagem divino entre várias entidades celtas. Apolo, em seu aspecto de aquele que cura os males, é Dianshad, perdão pela pronúncia. O sentido do teônimo irlandês é incerto. Pode ser prisioneiro dos deuses. Algum texto sugere como influência duradoura ou com potente pouco alcance. O Litandera, em seu aspecto de juventude, é o filho de Dagda. Oengo, os celtas estão bem presentes nesse livro. Escolha única, ou Mac-Oc, filho jovem. Em seu aspecto luminoso, embora sombrio algumas vezes, é enfim Lug, o deus supremo do panteão celta e que é, por definição, politécnico. Mestre de todas as técnicas, no sentido em que transcende as capacidades de todos os demais deuses. A lenda clássica do Apolo hiperbóreo, embora também se possa relacionar com um Apolo céltico, é uma alusão clara à origem polar da tradição celta. Ogak 11, 215, 12. O 7 é o número da perfeição. Aquele que une simbolicamente o céu e a terra, o princípio feminino e o princípio masculino, as trevas e a luz. Ora, é também o número de Apolo. Desempenha um papel flagrante em todas as suas tradições. Apolo nasceu no 7º dia do mês, vivendo sobre este signo. Ésquilo batizou-o de o Augusto Deus Sétimo, o Deus da 7ª porta, os 7. Suas festas principais eram sempre celebradas no dia 7 do mês. Sua lira era encordoada com 7 cordas. Quando nasceu, os cisnes sagrados fizeram 7 vezes a cantar a volta em torno da ilha flutuante, Astéria, que Zeus, seu pai, fixaria com o nome de Delos, e onde Latona o pôs no mundo. Sua doutrina resume-se em 7 máximas atribuídas aos 7 sábios. Deus muito complexo, terrivelmente banalizado
quando o reduzem à figura do homem jovem, sábio e belo, ou quando, numa simplificação dos pensamentos de Nietzsche, o opõem a Dioniso. Não é Dionísio não, tá? De Dioniso. Como a razão contraposta ao entusiasmo. Pelo contrário, Apolo é o símbolo da vitória sobre a violência, do autodomínio no entusiasmo, na aliança entre a paixão e a razão. Filho de Zeus e neto, por sua pai de Latona. O pai de sua mãe, Latona. De uma titã. Sua sabedoria é o fruto de uma conquista e não de uma herança. Ah, damn. Todas as potências da vida nele se conjugam a fim de incitá-lo a não encontrar seu equilíbrio senão nos pináculos e para conduzi-lo da entrada da caverna imensa, Ésquilo, aos cimos dos céus, Plutarco. Apolo simboliza a suprema espiritualização. É um dos mais belos símbolos da ascensão humana. Parabéns, esse take aqui foi maravilhoso, gente. Adorei Apolo. Muito bem como ele descreveu o personagem de Rock 4, né? De Rock, na verdade. Sim, né? Parabéns aí pro livro, tá? De parabéns. Não, mas de verdade, se o meu filho nascer no dia 7, ele já tem nome. É um deus muito complexo, né, guys? Pois é, pois é. Tem que analisar, se você analisar só fora do contexto, né? Parece um deus vão, né? Tem que ver todo o O contexto jovem do mais sábio. geo Jovem asiático. sábio. E o entusiasmo. O negócio do entusiasmo, né? Apolo geralmente é sempre visto como ligeiro, rápido. Bem, a Psara não precisa de imagem, né? Porque eu acho que pouquíssimas pessoas. Gente, o que é que vocês pensam quando escutam a Psara? Não, a Psara não é qualquer coisa, né? Apolo da Silva. O A Gelpa Psara é. é Diga. Hoseki no Kuni? A Psara é Hoseki? Por quê? É o que. São aqueles seres que ficam nas nuvens, não? Não, né? Aham. Ah, tá. Aham. A Psara são. Aham, que Aquelas fica moças dançando, assim, dançantes, né? sim. Sim. Hoseki no Kuni total, assim. Mas tudo bem, tudo bem. Primo de Sansara, Sansara com M, tá? Aham. Dançar. Pensa em medicamento, porque quando me machuca, eu tomo uma ferida Apsara. Cara, você toma uma ferida que sara, né? Passara. Passara. Pois é, né? Mas vamos lá. Ouve à vontade aí com você que não conta pra você. Apsara. O encanto das apsaras, dançarinas e cortesãs celestes, foi popularizado através das reproduções dos baixos relevos de Angkor. É isso? Angkor. A etimologia dada pelo Ramayana, AP igual a água, mais sal ou essência, é indício suficiente de que se trata de símbolos e não de pequenas figuras acessórias e graciosas da mitologia. Essência das águas, porque nasceram da agitação do mar, da leveza de sua espuma. Evanescentes como tais, elas simbolizam as possibilidades informais em definição de formas renovação, representadas pelas águas superiores de uma maneira mais geral. Seu aspecto secundário de cortesã, exemplo de instrumentos do amor, é geralmente suscetível de uma transposição espiritual que as identifica às huris do paraíso muçulmano. Além disso, como mensageiras de Kali, convocam os homens ao amor da divindade. Olha aí. A relativa Oi, Não, eu mando um olha aí. olha aí, sim. Kali. A relativa frequência das apsaras nos cortejos da iconografia budista confere-lhes igualmente, nesse caso, um papel angélico. Desculpa. Na lenda das origens cambodianas, a Apsara, a fonte da dinastia solar, opõe-se como tal a Nagi, mãe da dinastia lunar e divindade das águas inferiores. Na Índia, a Apsara é familiarmente identificada como a de
divindade do jogo. Show da Dana Kravik. Divindade do jogo. Esse negócio de Apsara meio que eu já sabia, né? Porque tive que estudar. Vou dar até um take aqui um pouquinho nefasto, um pouco quase xenofóbico. Vocês querem saber o nome dos seres que tentam? Porque existem os Yayogais. Existem seres que são contra, né, essas divindades do jogo. Estão sempre à procura de ter o jogo, de ter o controle do jogo. E quem é contra a manifestação das águas, Apsara, que são essas moças que são a representação sansárica da água, né? Tipo Sansara, aí tem a Apsara. O nome, eu juro a vocês, pô, o nome hindi, sânscrito, Pali, é preta. É um ser preta. Dá pra tu? Dá pra tu? Complicado. Não é preto, não. Preto não tem, mas é preta. Preta. Dá pra tu? Enfim, né? Dá pra tu. Enfim. Maldito seja o Pali, maldito seja o sânscrito, né? Porque que mudou um pouco esse sentido, né? É um pessoal que nasceu 20 de janeiro a 18 de fevereiro aí. Vai Nasceu um lá, pouco guys. antes. Aquário. Aquário é óbvio, né, cara? Aquário eu acho que também não precisa de imagem, né? Aquário, o que é que vocês pensam? Mas vamos lá. O que é que vocês pensam? Age of Aquarian. Age Sabia. of Aquarian. Ah, O que significa Age of Aquarian, né? e aí, o que é que vocês pensam quando se fala aquário? Prisão? Ó. É, tecnicamente pensando no, no objeto, né? Não no signo. Ah, mas dá pra pensar no objeto signatário, tipo Sim, sim, domo. sim. Sabe o domo que estamos regentes na Terra e tal? Eu penso em Caju no Kodomo. Eu penso em. Eu queria ser um peixe para o seu livre aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor, luz altar, passar a noite em claro dentro de ti. Quem me dera ser um peixe. Pior que eu pensei em um peixe, mas acho que é tipo uma mulher com vaso, né? Derramando água. É uma Ou é uma sereia, né? pessoa. É tipo uma sereia. Sereia. Eu gostei, cara. Fagner, Domo e mulher regando planta com um vaso. Vamos lá. Pegando planta, é. Este 11º signo do zodíaco situa-se no hemisfério norte, no meio do trimestre do inverno. Simboliza a solidariedade coletiva, a cooperação, a fraternidade e o desapego das coisas materiais. Seu regente tradicional é Saturno, ao qual acrescentou-se Urano, após a sua descoberta. A figura representativa do 11º signo apresenta a nobre aparição de um ser humano realizando. É um ser humano, pensei que era uma sereia. Sobre os traços de um velho sábio carregando debaixo de um braço ou nas costas uma das duas ânforas. Essas urnas inclinadas derramam a água que contém. Essa representação aqui tá muito roots. Mas essa água é toda área e etérea, pois o caráter fluido do ar tem tanta participação quanto a natureza mole e relaxada da água. O meio aqui invocado é relacionável às águas do ar espalhadas pelas ondas, olha, ao fluido do oceano aéreo em que estamos imersos. Olha, esse signo de ar, com ressonâncias aquáticas, mostra uma substância nutritiva, mais destinada a saciar a alma do que o corpo. E,
enquanto o ar de Gêmeos evoca a comunhão do espírito e o de Libra, o diálogo do coração. O de Aquário indica o mundo das afinidades eletivas, que fazem de nós seres vivendo numa comunidade espiritual e em plena esfera universal. O signo foi relacionado a Saturno, pois o astro solta o ser de sua corrente instintivas e libera as forças espirituais visando ao despojamento. Como regente também lhe é conferido Urano, que novamente mobiliza o ser liberado no fogo da força de Prometeu, visando a superar-se. Diante do leão Hercúleo, temos o Aquário Seráfico. Caramba. Eu sei, tá? Não foi gol, não. Eu conheço. A matéria íntima desse tipo zodiacal é fluida, leve, etérea, volátil, transparente, toda de limpidez espiritual. Quer dizer, angélica. Supõe o dom do autodefesa. Supõe o dom do autodesapego acompanhado da serenidade do dom do self aliado ao altruísmo, ao senso de amizade e dedicação social. Há também um aquário uraniano, de Prometeu, que é o ser do avant-garde, do progresso, da emancipação da aventura. Acabou. O A é teu e acabou. Depois do A a gente finaliza isso aqui. Uhum. Bom, não, antes Bem. de começar. A gente leu Aquário, beleza, de boa. Gostei, normal. Na verdade, a gente sempre precisa dar uma colher de chá pra quem explica Zodíaco de uma forma mais inteligente, né? Porque a gente sabe que o Zodíaco foi completamente banalizado, empobrecido, né? É muito difícil de você levar alguma coisa a sério. Enfim. Agora com ar, aí eu já vou já vou colocar as imagens aqui de exemplo. Gente, vocês que nos acompanham. E aí, o que o ar remete a vocês? Ing, verdade. Budismo, né? Associação. Pescou. Energia eólica. Oh, Boa. take my breath away. Bom, bom, Só música, né, cara? bom, bom, Qual a música que associa furacão? bom, 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 bom. Furacão associa mais com vento, mas assim, não Isso seja aí é água, vento, mas né? É vento, sopro, sim. valores pneumáticos. Vida. Olha, vida. Interessante. Cookie. Respiração. Respiração, né? Pode ser também. Relax Illumination. Por quê, né? Fujin. Qual Fujin, né? De Naruto? É muito Fujin. Ou Fujin um ser mitológico. Ó, fugiu o seria lógico. Mortal Kombat. Putz. Oh, take my breath away. Pum, pum. Que Fujin na mitologia japonesa eu acho que é o deus do vento, né? Primeiro falaram. Primeiro falaram aí. É sim, é sim. Primeiro falaram da energia eólica, que é interessante. O ar, que na verdade é o meio em que a energia é produzida, porque a energia é produzida pelo vento, né? Mas claramente, se não fosse o vento, se não fosse o ar, não haveria vento, né? Aqui deixa de lado todo esse Faz valor sentido. ecológico, né? Ou como a energia pode ser provida pelos seus próprios meios, mas ele não tem ação, quem tem ação é o vento, ou seja, existe a parcela quitoniana em acesso. Vamos agora pro Árvore. árvore.
Árvore remete. Porque tem A, né? Ah, Putz, não, não não foi sei se isso foi. aí que eu pensei, Não, não. obviamente foi a vida, né? Eu acho que tem Eu toda a acho que ele estava falando respiração, sobre né? também respiração. A Sim, árvore sim, sim. ecotranspira, né? Ela também tem Aham. essa parcela. Ela está junto como nós também, né? Respirando nesse meio. Mais uma Não, vez, entendi, Otaku. tem a parcela quitoniana nossa de nos aproveitarmos desse ambiente do ar e respirarmos e usarmos a nossa pressão, né? Respirar e inspirar. E em última imagem, eu até esqueci qual foi que eu coloquei aqui pra. Foi o Eng, não foi? Foi o Eng. E budismo, né? Obviamente, o último mestre do ar, é a última salvação do budismo, o vento do budismo, que vai trazer os novos ares da história, né? Vamos ver se ele vai falar de budismo, mas eu acho que ele vai falar sobre coisas helênicas, sinceramente. Se ele não falar sobre budismo, live que vem eu tento pra falar sobre um pouco. Enfim. Ah, um dos 4 elementos, como a terra, a água e o fogo. Segundo as cosmogonias tradicionais, é, como o fogo, um elemento ativo masculino, ao passo que a terra e a água são considerados elementos passivos femininos. Enquanto esses dois últimos símbolos são materializantes, o ar é um símbolo de espiritualização. O ser é, no início, meio fera, meio floresta, mas quando o ar quer se tornar espírito, o homem surge. É de quem é essa citação aí? Fernando Pessoa? Vitor Vitor Hugo, Hugo? olha só. O Satir, em La Legende, enfim. O elemento ar é simbolicamente associado ao vento, ao sopro. Representa o mundo sutil intermediário do céu e a terra. O muro da expansão que, dizem os chineses, é insuflado pelo sopro, o Qi, necessário à subsistência dos seres. Vayu, que representa a mitologia hindu, que representa na mitologia hindu, está montado numa gazela, levando um estardarte que tremula ao vento, Estandarte. estandarte que tremula ao vento, que se poderia identificar como um leque. Vayu é o sopro vital, o sopro cósmico. Identifica-se como o verbo que é, ele próprio, sopro. Os Vayus são, no nível do ser sutil, as 5 funções vitais, consideradas modalidades do prana, o sopro vital. O elemento ar, diz São Martinho, é um símbolo sensível da vida invisível, um móvel universal e um purificador, o que corresponde com bastante exatidão à função de Vayu, que é, ele próprio, deve se acrescentar considerado purificador. No esoterismo ismaelita, o ar é o princípio da composição e da frutificação, o intermediário do fogo e a água, o primeiro lã do nome divino. Corresponde à função do Tali, a alma universal, a origem da frutificação do mundo, da percepção das cores e das formas, o que nos leva mais uma vez à função do sopro. O ar é o meio próprio da luz, do alçar voo, do perfume, da cor, das vibrações interplanetárias. É a via de comunicação entre a Terra e o céu. A trilogia do sonoro, do diáfano e do móvel é uma produção da impressão íntima de alívio, de alijamento. Ele não nos é dado pelo mundo exterior. É a conquista de um ser outra hora pensado e confuso que, graças ao movimento imaginário e escutando as lições da imaginação aérea, se tornou leve, claro e vibrante. A liberdade aérea fala, ilumina, voa. O ser aéreo é livre como o ar e, longe de ser evaporado, participa, ao contrário das propriedades sutis e puras do ar. É curtinho, não achei que fosse gigantesco essa parte. Então, é porque às vezes o livro ele se abdica, sabe? De pegar pesado e tal. Aham. Porque todo mundo sabe que dá pra fazer um livro por si só, né? Em Sim. várias visões. Ele nem citou a helênica. Ele mal citou a budista. Ele mal citou a. O que seja, assim, sabe? Não é fácil.
Não é fácil também, pô. Vamos lembrar que o livro tem 524 páginas duplas, ou seja, tem mais de 1000 páginas normais, né? É coisa, campeão. Mas enfim, agora vamos fazer aquilo que eu prometi, né?